Do mesmo jeito, acho que em todos os lugares do mundo, né, a gente está aqui sofrendo, né, com tudo isso, desse isolamento social. Aqui nós já estamos com mais tempo do que no Brasil, 10 dias a mais. Então já passamos de dois Já. meses aqui, sem sair de casa, trabalhando feito uns condenados aqui, mas sem sair de casa. É o que eu estava falando com quem era há pouco, é efeito da pandemia. O É, trabalho dobrou, mas diminuiu. é mesmo. No nosso caso aqui não é fácil, porque a gente tinha horário para sair do escritório, né, para voltar para casa. Agora que a gente está em casa, não tem horário para parar, né? A gente fica trabalhando Não até tem, tarde. não tem. E a gente está fazendo tudo, visitas online, a gente está fazendo as reuniões, os treinamentos, capacitação, cultos, enfim, não para de jeito nenhum, direto aqui. Não Mas estamos pode. juntos, estamos aí para o que daí vier. À disposição de vocês, quando quiserem, podem começar aí o programa, ok? Eu coloquei o Jefferson como host do grupo, Ok, está controlando para a gente as entradas aí. sem E problema. para começar às 19h30. Tá bom, já são 19h32, é hora já. Então já é. É que eu tô sem, não estou conseguindo ver o horário aqui agora, né? Já estamos no tempo da graça já. É verdade. É, eu vou estar aqui na escuta, tá tranquilo por aqui. Jefferson. Esse é o pastor. Oi, Elzi. O Elcio está aí. Irene. E aí? Tudo bom, pastor? Tudo bem, Ribamar? Legal? Graças a Deus. Estou na paz. Glória a Amém. Deus. Sejam bem-vindos. Amém. Amém. Jefferson. Pastor, Vamos colocar o louvor aí? vamos colocar o louvor. Sugestões, senhores? Ou é o que eu sugeri? Boa noite, tudo bom com vocês aí? Duvida Yasmin, Boa noite. pede Yasmin o louvor. Coloca fiel a toda prova. O hino dos desbravadores. Ah, eu gostei. Salvadores? Tá bom, seu pedido é uma ordem. Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve para o Nós somos os desbravadores, os servos do Rei dos Reis. Sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar Para quem pediu, tá aí. Amém. Especial com a presença do pastor, nosso grande amigo, né? Desbravadores, da União Peruana. Nós estamos
abrindo esse culto agora, eu gostaria de começar com uma oração. Ô, Crispim, cadê você, Crispim? Pode falar. Eu gostaria Pode que falar, você pastor. abrisse com uma oração. Pode ser? Posso, com certeza. Oremos. Vamos lá. Santo e amado Pai, que habita no reino dos céus, gratos somos, Senhor, pela vida e a saúde que nos concede. Te agradecemos, Pai, pelas bênçãos recebidas. Com certeza, Senhor, nós, nesse momento de dificuldade, onde estamos com esse isolamento social, mas nós sabemos que a Tua mão protetora está sobre nós. Tu está no controle de tudo isso, Senhor, por isso nós somos gratos a Ti por tudo que tem acontecido. Pedimos, Pai, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre cada um que estiver presente, Senhor, nesse culto, para que nossos corações, Pai, possam estar abertos à Tua palavra. Em especial, Senhor, peço uma bênção sobre o pastor Ivaí, que ele possa, Senhor, ser iluminado por Ti, para que a mensagem que ele venha trazer venha de encontro às nossas necessidades. Te pedimos também, Senhor, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados e, principalmente, Senhor, aumente a nossa fé em Ti, que nós possamos procurar mais a Tua face. Procuramos procurar mais, Senhor, estar próximo de Ti e, quem sabe, Senhor, depois dessa pandemia, podermos olhar para trás e agradecer a Ti pelos momentos que passamos. No mais, Senhor, perdoe-nos, guarde, mantenha-nos firmes, dá-nos, Senhor, neste momento, a Tua presença, é o que nós pedimos, por amor e graça ao Santo e amado Filho. Amém. Amém, Senhor. Amém. Momento de oração agora, né? Nós gostaríamos de ceder a palavra para alguns. E o Jefferson está contando para a gente aí quem solicita o pedido de oração, né? Você apenas basta solicitar através daquela mãozinha levantada aí da terra. Nós iremos dar a palavra para você, tá bom? Quem gostaria de fazer o primeiro pedido de oração? Ninguém ainda pediu vez, não. Não por aqui. Não, né? Pedimos. O Jefferson, eu acho que Crispim agora pediu, hein? Vamos lá, Crispim. O Jefferson, onde eu morava, tá? Tinha uma senhora que era conhecida nossa e ela teve esse problema, né, do Covid e veio a óbito, né? O esposo dela está no hospital e eu peço oração, né, por ele, tá? Que ele possa, né, sair, né, dali com vida. A esposa, infelizmente, não conseguiu, mas que ele possa, os filhos estão muito preocupados, né, com essa situação, mas que Deus possa estar à frente ali e dar esse livramento para ele. Ele mora ali próximo ali do Caminho do Padre. Ok, temos agora a Rose. Rose levantou a mão também? Tem que levantar a mão, né? Oi. Eu só tenho a agradecer a Deus as bênçãos recebidas e gostaria que vocês orassem pela Lorena, né? Porque ela está muito abalada com a situação da perda do pai e por ficar também no isolamento, longe do filhinho, então isso está deixando ela muito angustiada, sozinha. Então que vocês orem, lembrem das suas orações de orar pela Lorena. Jurema também, que vai fazer um pedido de oração. Gente, boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir daqui? Vamos sim. Fala aí, Robert. O que eu quero fazer é que vocês possam orar por uma colega minha de colégio. A mãe dela morreu entre ontem e hoje de Covid. E ela está bem mal com isso. E eu mandei uma mensagem dizendo que Deus está na frente de tudo. E o meu pedido é por ela. O nome dela é Letícia.
que vocês possam lembrar nas suas orações. E nós temos agora também o Ronaldo. Fala, Ronaldo. Boa noite, irmãos. Que o Deus abençoe cada um de nós aí. Eu gostaria que a igreja possa também orando em favor da Bruna, da Bruna e da Emily, né? Elas precisam de muita oração nossa e que nós possamos estar orando para que Deus fortifique a Bruna, e cuide dela e da Emily. Esse é o meu pedido. Minha Rosane também está meio quente, está se sentindo quente, está falando também pela Rosane. Ela está saindo e tal, mas está um pouco quente, está meio preocupada. Ok. A gente tem agora o Elzo. Elzo. Fala, Elzo. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de pedir para o nosso distrito, né, o Deus fortalecer nosso distrito, nos unirmos cada vez mais. Pedir pelas pessoas que vêm apresentando problemas, né, com essa pandemia, os sintomas, né, do Covid-19, a Rúbia, que Deus possa estar com ela. O nosso grupo que nós temos de orações às segunda-feira. Infelizmente, segunda-feira agora nós não podemos nos reunir, mas que Deus possa estar nos unindo e nos fortalecendo. E que Deus possa abençoar todo mundo que vem passando por esses problemas, que nem nossos amigos, vizinhos e familiares. Que Deus possa estar no controle. Esse é o meu pedido. Eu tenho uma vizinha, a Jurema, que está internada, entubada, que o Senhor possa estar junto com ela, não só com ela, mas com todas as pessoas que estão passando por esses problemas. Que Deus nos conforte, nos abençoe. Amém. Esse é o meu pedido. Não temos mais nenhum pedido, eu creio. Oi, eu tô vendo daqui que a Lady Net levantou a mão também. Lady Net, quer falar? Vamos lá? Sim. Eu quero pedir oração aos irmãos que estão com um problema muito sério. Um ex-funcionário me botou na justiça e agora eles estão dando autoridade diante da... Como é o nome? Entrar conta e pegar o nome, todo o meu salário. E foi surpresa para mim. Eu pedi para trazer minha conta para cá, para quando estava na cidade. E então daqui botaram na conta corrente, e aí ele entrou e fui pegar meu salário hoje, não pude pegar porque estava pela justiça. Então, peço informação. Ok. Alzito, quer falar? Alzito? Pedir de oração. Primeiro, agradecer a Deus pela vida e saúde. Pedir oração em favor da família. Um cunhado está desempregado, está passando por uma situação difícil. E por toda a família, que todos nós possamos estarmos firmes, né, unidos, nesse momento difícil que todos estamos passando, né? Então, oração em favor da família como um todo. Verdade. Oração pelos jovens também, né, da igreja. Pastor, eu acho que agora a gente terminou com os pedidos, hein? Já podemos orar por eles, né? Ok. Então, me chegou também um pedido, agora há pouco, pelo WhatsApp, né? Irmã Ione. Irmã Ione é a avó da Giovana, né? Ela foi internada também com suspeita de Covid no Hospital Central do Exército. Ela é uma idosa e isso traz também um perigo maior, né? Então, pede que a igreja também ore pela irmã Ione.
E também, né, lembrando, o Ronaldo já lembrou aí da Bruna, né, a esposa do falecido Alain. Também tem aí a Ana, né, perdeu o senhor José também. E pessoas mais aí que estão sendo vítimas dessa doença. Lembrar que os que morrem, eles descansam, na verdade, né? E o sofrimento fica com quem ainda nesse mundo. E mais o risco que essas pessoas correm, porque as famílias que tiveram vítimas do Covid também ficam com medo, são apreensivas, porque ninguém sabe quem será o próximo, né? Então vamos lembrar dessas famílias também. Eu de condutor Ivaí. Está me ouvindo, pastor Ivaí? Sim, estou ouvindo, pastor. Estamos juntos aqui. Então, eu gostaria de convidar o senhor para fazer essa oração intercessora. Já após a oração, a palavra é com o senhor, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus proteja o senhor também nessa hora e dê iluminação para que o senhor possa falar imbuído por esse Espírito maravilhoso. Amém. Vamos orar então? Bom Deus, nosso Pai eterno, sabemos que Tu habitas, Senhor, no mais alto dos céus, no Teu trono de glória, mas também temos a certeza e a consciência de que Tu és imanente e está bem pertinho de cada um de nós. Queremos, em primeiro lugar, Senhor, Te agradecer por todas as bênçãos recebidas. Sabemos que todos estamos vivendo em dias difíceis, uma crise que afetou a humanidade inteira, e com certeza o Senhor olha para cada um de nós como um filho, uma filha querida, um filho querido. Nós queremos poder abrir o coração uma vez mais, Senhor, e Te pedir que, por favor, nos faça sentir a Tua presença no meio de cada um de nós. Agradecemos pela vida, pela saúde e pelas oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, mesmo vivendo no meio da crise, oportunidade de poder ver a Tua mão redentora, de ver a Tua misericórdia se renovando na nossa vida, de maneira muito especial, de poder sentir a esperança que é viva no nosso coração. Agora, Senhor, quantas pessoas que são nossos amigos, nossos parentes, vizinhos, e que estão sofrendo, Senhor. Alguns que estão infectados, outros que já perderam os seus seres queridos, alguns que estão temendo, com muito medo, gente que está inseguro, alguns até depressivos. Verdadeiramente nós necessitamos do Teu amparo. Necessitamos da Tua misericórdia. Necessitamos da Tua mão poderosa na nossa vida, nos fazendo sentir que nem tudo está perdido, que na verdade o Senhor está conosco, está nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todos estes males e nos dando oportunidade, quem sabe, de poder testemunhar para as outras pessoas que ainda não Te conhecem enquanto a porta da graça ainda está aberta. Obrigado, Senhor, porque no meio de tudo isso nós temos, do fundo do nosso coração, o sentimento de gratidão por saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Te apresento e Te entrego cada uma das famílias que estão aqui, cada um dos amigos destas famílias que estão necessitando de oração. Se for da Tua vontade, Senhor, que Tu possa livrar, que Tu possa curar, restaurar, dar a saúde àqueles que precisam e a esperança a todos nós. Muito obrigado por estas bênçãos e por seguir confiando em Ti. Nos abençoe agora neste momento de culto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, amigos. Bem-vindos todos. Eu estou vendo aqui, temos aí uma boa quantidade de participantes. Alguns são bem conhecidos, outros, com certeza, talvez eu não lembre de todos, mas todos somos irmãos, membros da mesma família, do mesmo povo de Deus. Eu quero que vocês saibam que as mesmas dificuldades que vocês estão enfrentando aí, a gente enfrenta por aqui também. Para aqueles que talvez não saibam muito, não conheçam muito, eu moro no Peru com a minha família, aqui na capital, a cidade de Lima. É uma cidade quase do tamanho do Rio de Janeiro, uma cidade muito grande, uma cidade realmente bem desenvolvida,
entre tantas outras da América do Sul. Está entre as maiores também, aí está São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, aí vem Lima e outras cidades na sequência. Então, é uma cidade grande, uma cidade bem bacana também, com realidades bem diferentes, é claro, né? Para que tengan ustedes una idea, la gente acá solo habla español, nadie sabe nada de portugués. Sin embargo, uno que no sabe mucho puede vivir. No se va a morir de hambre, ¿no? Entenderam tudo aí, né? Tem gente com a gente que entendeu. A Andréa Munhoz com certeza entendeu, pastor. Ah, André é bom nesse negócio aí, né, André? Depois a gente bate uns papos aí, hein? E, enfim, para vocês terem uma ideia, a gente vive aqui do outro lado da cordilheira, então as estações são diferentes da nossa realidade aí do Rio de Janeiro. O clima é bem diferente. Nós estamos às margens do Oceano Pacífico, aqui já não é o Atlântico, é o Pacífico, e como vocês sabem, as águas do Pacífico são mais frias. Então, aquele costume bacana que a gente tem aí de ir para a praia no domingo, ou nas férias e tal, e curtir de montão, aqui não é assim, o pessoal quase não vai na praia. Você passa nas praias, as praias estão vazias, primeiro porque a água é muito fria, e as areias também não são branquinhas, como as nossas aí. Eu morei aí na praia de Caraí por 5 anos, todo dia saía para correr na praia de Caraí, em Niterói, depois morei em Itaipava, enfim. Eu passei parte da minha adolescência e juventude no Rio, daí eu fui fazer teologia e comecei no ministério, estive em diferentes lugares, em diferentes países, e aí voltei de novo para o Rio de Janeiro e morei aí os últimos 7 anos, e agora faz 2 anos e meio que fui transferido para cá, e coordeno aqui os desbravadores, os aventureiros e a família, o Ministério da Família, da União Peruana do Norte. Aqui nós temos 2 uniões, Norte e Sul. E eu cuido, então, da metade do país. E é curioso, porque aqui a gente tem 3 realidades bem marcadas, bem distintas, e que para eles aqui eles chamam de costa, serra e selva. Então, nós temos toda a área de praias, nós temos a área da Amazônia, fica dentro da nossa união também, essa mesma Amazônia que vai lá para o Acre, Manaus, Rondônia, por ali, é a mesma Amazônia que começa aqui no Peru, inclusive o rio Amazonas nasce aqui no Peru e daqui vai para o Brasil, e a gente tem a área de serra, que é montanha. E a 1h30, 1h40 da minha casa, a gente tem montanhas a 4.000 metros de altura. Aí no Brasil nós não temos nenhuma nessa altura. Então, daqui a 2 horas da minha casa, a gente já tem neve e tudo mais, porque é montanha. Estamos bem perto das montanhas. E, claro, tem muita coisa bacana que vocês, com certeza, conhecem aí. Estou só fazendo essa introduçãozinha para vocês terem uma ideia de onde que a gente mora. Talvez a parte mais conhecida do Peru seja o que vocês estão vendo aí agora, né? Conhecido como Machu Picchu, ok? Machu Picchu é uma das 7 maravilhas do mundo, assim como é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem uma das maravilhas do mundo, a gente tem outra aqui, e aí vocês sabem, as muralhas da China, enfim, outras coisas mais, né? O Taj Mahal, etc. Então, bem-vindos ao Peru, ou para aqueles que falam espanhol, bienvenidos al Perú, amigos, que Dios les reciba. Nosotros estamos aqui listos para recibirlos de braços abertos quando venham. Assim que se quiserem visitar a gente está aqui para recebê-los, com a maior alegria, tá bom? Apesar de que eu estou com uma vontade de voltar para o Rio de Janeiro, que é a cidade do meu coração. Só para vocês saberem. Vamos ver se o pastor vai arrumar um distrito para a gente aí também, né? Mas tranquilo, estou bem aqui, tá? Estou de boa. Vamos à Bíblia. Eu separei um tema para a gente essa noite, e é um tema bem bacana. Eu sei que é um culto de quarta-feira, então não é um culto muito longo, é um culto curto. Estou marcando o meu tempo aqui para ficar dentro do culto, do tempo. E com isso fica o meu abraço a cada família. Eu coloquei o meu lenço, porque me disseram que estariam os desbravadores assistindo, e posso ver um montão de gente de lenço por aí. Aquele abraço para vocês, hein? Bênçãos para cada um de vocês. Saibam que, mesmo no meio da quarentena, a gente não para. Nossas atividades continuam. Nosso clube continua ativo. A gente faz nossas classes, especialidades. Vamos avançando em tudo que a gente pode, e pela graça de Deus, vamos aproveitando as oportunidades, ainda que elas pareçam diferentes. Aunque parezcan distintas ou raras, temos que aproveitar todas as oportunidades da vida. Vocês têm que ir praticando o espanhol de vocês, porque afinal vocês vão vir aqui me visitar, né? Vamos à Bíblia.
Será que tem alguma história na Bíblia de quarentena? Ou de crise? Deixa eu dizer para vocês, este é o meu 16º sermão sobre crises, quarentenas e oportunidades na Bíblia. Estou pregando praticamente todo dia. Já preguei para vários lugares do Brasil, para o sul do Brasil, para o norte, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Curitiba, para Manaus, já preguei para a Inglaterra, para o Reino Unido, já preguei aqui para os Estados Unidos, para diferentes lugares da Europa, e agora estou aqui com vocês, e é uma alegria. E esse é o meu 16º sermão. Então, eu tenho vários sermões falando só sobre esse tema. Não é o mesmo sermão, são sermões diferentes. E eu encontro na Bíblia algo muito curioso. Tem várias quarentenas na Bíblia. Várias. Não é uma só. Por exemplo, Noé ficou 40 dias e 40 noites dentro da arca com a sua família. A isso nós chamamos de isolamento social. Assim como nós estamos em família dentro de casa sem sair, Noé ficou 40 dias e 40 noites com a família dentro da arca. Só ele, a família e os animais. Então a gente está em vantagem, que a gente não tem animal, né? Deve ter aí um cachorrinho, um gato, mas não tem cobra, não tem elefante. Não tem esses bichos doidos aí para fazer medo você de madrugada, né? Noé tinha. Então a nossa quarentena está melhor do que a dele. Nós vamos encontrar também Elias em quarentena. Elias ficou 40 dias e 40 noites numa caverna. Interessante, não? Isso a gente vai encontrar no livro de Reis, capítulo 17, 18, 19, e etc. A gente encontra também os 12 espias que foram espiar a Terra Prometida, lembra? Tempo de Moisés e depois de Josué. Eles caminharam 40 dias e 40 noites para olhar a terra, para espiar a terra, e eles tinham duas coisas para fazer. A primeira delas era voltar com vida, porque eles estavam na terra do inimigo. E a segunda era trazer um relatório. E aí vocês conhecem a história. A gente vai encontrar um montão de personagens na Bíblia em quarentena, inclusive Jesus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites aonde? Se lembram? No deserto. E a Bíblia diz que depois disso veio Satanás e o tentou. Depois de 40 dias, Jesus estava pronto para ser tentado, vencer a tentação, começar o seu ministério e desenvolver um ministério maravilhoso, cheio de curas, de ensinamentos e etc, etc, etc. Então aqui vem a nossa pergunta que vocês viram aí pelas redes sociais. E a nossa pergunta é simples de ser feita. Não sei se é simples de ser respondida. E a pergunta é essa. E depois da quarentena? Já sabemos que estamos em crise. Mas e depois da crise? Eu queria que vocês pensassem nisso, porque eu vou mostrar 3 textos da Bíblia, todos 3 em Êxodo. Tá bem? Pensem nisso. Realmente esse vírus afetou de maneira trágica toda a nossa maneira, o nosso modelo de vida tradicional. Está em espanhol para vocês irem praticando aí. E a gente fica se perguntando, e o que vai acontecer na semana que vem? E no mês que vem? E o trabalho? E a economia? E as famílias? E o trabalho remoto? E o trabalho normal? O que vai acontecer com tudo no Brasil, na América do Sul, no mundo? Eu quero dizer 2 coisas para vocês. Não vou entrar no tema da Covid, porque isso não me compete a mim, e é o que vocês mais têm ouvido. Só quero dizer 2 coisas para vocês. E a primeira delas é, a vida não termina aí. A vida não termina na quarentena e nem na Covid. A vida continua. Segunda coisa, Deus tem um plano com tudo isso. Ponto. Eu podia terminar aqui. Mas eu queria que você pensasse no personagem principal do livro de Êxodo. Todo mundo sabe quem é. Na verdade, o livro de Êxodo começa com a história dele. Estou falando de Moisés. É no livro de Êxodo que nós encontramos a história mais bonita de um homem que atravessou várias quarentenas. Quando eu digo várias, é várias. Olha só para você ter uma ideia. Moisés teve 3 etapas na vida dele, e cada uma era de 40 anos. 40 anos ele viveu ali no Egito. Primeiro com a sua mãe, depois com a mãe adotiva, no palácio, matou um egípcio, fugiu para o deserto, 40 anos no deserto. E no deserto, ele aprendeu um montão de coisas. Inclusive, foi no deserto que ele escreveu o livro de Jó, o livro de Gênesis. Foi no deserto que ele desaprendeu as coisas do Egito e aprendeu a confiar em Deus. E se ele não tivesse ido para o deserto, ele nunca seria o libertador. Ele aprendeu muito mais no deserto do que no Egito. Sabe por quê?
Porque no Egito, nos primeiros 12 anos, ele aprendeu com a mãe. Mas dos 12 aos 40 anos, ele aprendeu um montão de coisa errada. Inclusive de política, todas as regalias da corte. Tinha muita coisa errada. E é interessante porque Ellen White diz que o Senhor havia colocado no coração de Moisés que ele seria o libertador quando ele ainda estava nos primeiros 40 anos de vida. Uau! Interessante isso, hein? Moisés sabia que ele seria o libertador. Só que ele tentou fazer as coisas da maneira dele. Ele tentou agir pelas próprias forças. Ele pensava numa revolução social. Ele não tinha entendido que ele precisava de uma quarentena. 40 anos no deserto. Uau! Depois de 40 anos no deserto, aí Moisés estava preparado para voltar ao Egito e libertar o povo. E aí vocês já sabem, a última quarentena foi com o povo caminhando pelo deserto até chegar nas portas da terra prometida, onde ele não entrou. A história de Moisés é um espetáculo. Está cheia de emoções, de um monte de coisa. Dá para a gente trabalhar um ano, todos os dias, só a história de Moisés. Mas a gente trabalhar em 15 minutos aqui ou 20 minutos. Ok? 3 quarentenas na vida de Moisés. Depois, Moisés vai ter mais 2 quarentenas. E estas 2 quarentenas no monte. Querem ver isso comigo? Então vamos. Abra sua Bíblia aí, eu sei que você tem a sua Bíblia, ou conecte sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia digital, no capítulo 19 de Êxodo. Ok? E vamos ver aqui algo muito interessante. Capítulo 19, vamos ler 1 ou 2 versinhos aqui. Eu não sei qual é a linguagem que você tem, a minha Bíblia está em espanhol, então eu vou estar lendo e traduzindo ao mesmo tempo. Vamos ver se bate com a sua aí. Que diz assim: no 3º mês, depois de ter saído os filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Haviam saído de Refidim, e ao chegar ao deserto do Sinai, acamparam ao pé do monte. Israel acampou ali exatamente de frente ao monte. Moisés subiu a encontrar-se com Deus, com o Senhor, e o Senhor o chamou no monte e começou a falar com ele. Deu para entender aí alguma coisa? Deu, né? 2 coisas curiosas. Tem muita curiosidade, mas eu vou chamar atenção para 2. Primeiro, para os desbravadores. Todos vocês são desbravadores aí, os que já foram, os que têm vontade de ser, os que carregam lenço amarelo aí e tal. Olha que coisa engraçada. Moisés foi o homem que mais caminhou na vida. Ele era especialista em caminhada. Eu imagino que a mochila de Moisés estava sempre pronta. Mochila, cantil, boné ou chapéu. Estava sempre pronta, porque Moisés era especialista em caminhar. Ele caminhou saindo do Egito, fugindo e indo lá para a terra onde morava Jetro. Vocês lembram disso? Fugindo do Egito, uma caminhada longa, até chegar na aldeia ali de Mídia. E bem, valeu a pena, porque ali ele encontrou uma esposa, se casou, foi feliz, etc, etc, etc. Depois Moisés caminha de volta para o Egito. Depois Moisés caminha de volta no Egito, no deserto, até chegar ao Monte Sinai. E Moisés vai ficar 40 anos caminhando. Uau, é muito tempo. Um detalhe. Isso aí é para os bravadores. Agora para todo mundo. Um detalhe. A irmã White diz que Moisés nasceu no pior momento da história do povo de Israel. Se lembram? O rei tinha mandado matar todo mundo. Mata todos os meninos que nascerem. Se for menina, deixa viver. Se for menino, mata. E as parteiras não matavam. Então o rei colocou uma outra lei e disse: agora vamos atrás de todas as casas e vamos jogar todos os meninos no rio. Vamos acabar com essa raça de homem que não serve. Vai ficar só mulher nesse Egito. Uau! Que interessante, né? Momento de crise. A mãe, como toda mãe, tinha um plano para salvar o garoto. Colocou numa cestinha, e vocês conhecem toda a história, colocou no rio. Hatshepsut, que era a filha do faraó, vai criar o menino. Ela adorava o rio Nilo e dizia: oh, rio Nilo, me dá um filho, me dá um filho. E de repente aparece Moisés. Eu imagino ela dando um pulo e dizendo: rio Nilo, amor da minha vida, que legal, meu presente, atendeu minha oração, está aqui o meu filho, Moisés, etc. E Moisés vai viver uma vida cheia de conflitos. Em outras palavras, a vida de Moisés foi uma vida de crises. Incrível, né? Crises com os hebreus, crise com os egípcios, crise com o sogro, crise com todo mundo, crise com o faraó, crise com o povo indo para o Egito. Uau, que difícil foi a vida de Moisés. Não foi fácil. Foi bem complicado. Mas, enfim, Deus
tinha um plano para ele e algumas coisas para ensinar a cada um de nós. E a vida de Moisés é um exemplo para todos nós. Viver no deserto, aprender de Deus, aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a entregar tudo a Deus e a encontrar a Deus no monte. Fica com essa frase. Essa frase é para você. Os lugares onde Moisés mais encontrou com Deus foi no monte. E o primeiro deles foi o Monte Horebe, onde Deus falou com ele através da sarça que ardia. Moisés aprendeu que quando ele precisava de poder, ele tinha que subir no monte. Vamos comigo agora ao segundo verso, 24:15. Olha aí, Êxodo de novo, 24. Já estamos pela metade aí. 24:15. Diz assim: então Moisés subiu ao monte. Agora já não era o Monte Horebe, agora já era o Monte Sinaí. Subiu ao monte e lá no topo do monte encontrou com Deus. A glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. E no 7º dia, Deus chamou a Moisés no meio da nuvem. A aparência da glória do Senhor era aos olhos dos filhos de Israel como um fogo abrasador no topo do monte. Moisés entrou no meio da nuvem e subiu o monte. O que diz a última frase aí? E esteve Moisés no monte 40 dias e 40 noites. Uma quarentena. Um monte. Uau, imagina o que é ficar 40 dias em cima de um monte. Orando, conversando com Deus, revestindo-se de poder, aprendendo a confiar em Deus. Moisés fica ali. Quando ele desce com as tábuas da lei, se lembram? Ele volta com os mandamentos que Deus havia dado para ele. Só que quando ele volta, o povo havia adorado o bezerro de ouro. Moisés fica com tanta raiva que ele quebra as tábuas da lei. Ele pega o bezerro de ouro, dissolve. Se lembram de tudo isso? E dá para o povo beber. Uau! Olha a frase. Enquanto Moisés estava na presença de Deus na sua quarentena, o povo estava se rebelando contra Deus na mesma quarentena. Isso é uma mensagem de quarentena. 40 dias no monte, 40 dias embaixo pensando nas coisas do mundo. 40 dias pensando em Deus e conversando com Deus. 40 dias o povo aqui embaixo desacreditando de Deus e procurando os seus prazeres. Vai pegando essas lições aí para a tua vida. Isso é profundo. Enquanto Moisés está buscando conhecer a Deus, o povo está buscando se distanciar de Deus. 40 dias. Depois disso, Moisés quebra as tábuas da lei e Deus diz para ele: você tem que voltar. Vem porque você precisa dessas tábuas da lei. Então vem porque eu preciso conversar com você de novo. Serão poucos dias. Vem. E Moisés sobe o monte de novo. E aí vamos ao capítulo 34. Esse é o último verso. Capítulo 34, versículo 29. Vamos ler a partir do 28. Diz assim o 28. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos de Deus. Segunda quarentena. Entendeu aí? Segunda quarentena. Já não era pouco, uma só. Moisés tem que subir e ficar mais 40 dias na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu. Então vocês estão melhor que Moisés, que vocês todos estão comendo e bebendo. Tem gente que está comendo até demais aí. Tem que se exercitar, porque está comendo demais. Tem que ter cuidado com essa quarentena aí. 40 dias e 40 noites pela segunda vez. E agora, olha a parte que é mais interessante em toda essa história deste excursionista, desse caminhante. É o versículo 29. Depois desceu Moisés do monte Sinai com as tábuas do testemunho nas suas mãos. Ao descer do monte, a pele do seu rosto resplandecia, porque ele havia estado na presença de Deus, mas ele não sabia. Uau! Entendeu aí? Entendeu, né? Essa é a lição mais poderosa. Talvez seja esta a resposta que nós precisamos para a pergunta que nós temos no começo. Lembra da pergunta? E depois da quarentena? O que aconteceu com Moisés depois da quarentena? Depois de 40 dias e 40 noites no monte, a Bíblia diz que ele desceu do monte e o seu rosto, a sua face, resplandecia, brilhava, porque ele havia estado na presença de Deus e o povo tentava olhar para ele,
mas não conseguia. Versículo 30, disse que o povo ficou com medo dele, porque olhava no seu rosto e via que o seu rosto resplandecia. E então eles tiveram medo de Moisés. Uau! Talvez alguns pensaram, será um fantasma? Quem é Moisés mesmo? Por que tanta luz no seu rosto? E o seu rosto nunca mais foi o mesmo. Dizem os estudiosos da Bíblia que foi aí que ele envelheceu, esses 40 dias. Os cabelos ficaram mais brancos, a barba ficou assim como a do Crispim, né? Desses 40 dias. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Crispim depois da quarentena. O que vai acontecer aí? Mas olha só, para mim, esse é o verso da noite. Depois da quarentena, Moisés estava muito melhor do que quando ele subiu, porque ele havia estado na presença de Deus e o seu rosto resplandecia, e as pessoas olhavam para ele e percebiam que ele havia tido uma experiência com Deus. Você não diz amém? Aí está a minha pergunta para você, para mim, para todos nós. O que vai acontecer depois da quarentena? Você vai estar adorando o bezerro de ouro ou o seu rosto vai brilhar e as pessoas vão dizer, uau, esse está diferente. Ao invés dele estar triste, ele está feliz. Ao invés dele estar falando de problema, ele está falando de soluções. Entende isso? Faz alguns anos eu estive na África do Sul. Gosto de viajar. Eu sei que muitos de vocês também gostam. Conheço mais de 40 países do mundo. Já estive em muitos campuris, em diferentes lugares do mundo. E algum tempo atrás eu fui à África do Sul. Aí está a grande cidade de Johannesburg e outras cidades mais, talvez as duas mais conhecidas depois de Johannesburg, é Pretória e aí também a cidade do Cabo, né? Essas são as 3 cidades mais conhecidas. E eu visitei as 3 cidades, fui a Pretória, porque eu queria conhecer a história de Mandela. Vocês sabem que Mandela foi o presidente mais popular, mais ovacionado de toda a África do Sul. E eu fui à África do Sul exatamente 3 meses antes de Mandela morrer. 3 meses depois ele morreu. E é incrível, porque a gente andava pelas ruas da cidade e via os outdoors, os bus doors, car doors, tudo que é dó, tinha ali a fotografia de Mandela e uma frase, só uma frase. Let's pray for Mandiba, let's pray for Mandiba. Eles chamavam de Mandiba, né? Assim, de forma carinhosa. Ao ex-presidente. Já estava velhinho, já quase para morrer. Morreu 3 meses depois que eu fui lá. Mas o que mais me impressiona na história de Mandela não é ele ter sido um grande estadista. Isto também. Ele foi um grande homem, um grande presidente. Recebeu o prêmio Nobel, vocês sabem. Mas sabe o que mais me impressiona? Ele ficou 27 anos preso numa ilha. Que quando a gente sobrevoa, chegando à África, a gente consegue ver algumas dessas ilhas. Essa ilha que ele ficou se chamava Ilha Robben. Essa ilha ficou esquecida por muitos anos, por mais de 50 anos. As pessoas que conheciam a ilha é porque tinham algum negócio para resolver. Lá tinha um manicômio, uma prisão e uma base naval. Só, nada mais. Não tinha população, não tinha nada. E foi nessa prisão que Nelson Mandela ficou 27 anos. Injustamente. Ele não estava de acordo com o apartheid. Vocês se lembram? Era uma maneira de legalizar o racismo. E ele não estava de acordo, se rebelou, foi considerado um revolucionário, foi para a cadeia e ficou 27 anos preso sem necessidade, injustamente. Agora, sabe o que aconteceu? Durante o período dele de cadeia, vamos chamar de quarentena, durante esse período de crise na vida dele, ele leu mais de 180 livros, aprendeu mais 3 idiomas, desenvolveu várias habilidades, enquanto os outros se matavam e se suicidavam. Quando Mandela saiu da cadeia e ele se apresentava em público para falar, quando ele se levantava e as pessoas viam a postura dele, as palavras mansas, a tranquilidade que ele tinha adquirido, as pessoas simplesmente se calavam para ouvi-lo e ficavam olhando para ele e diziam, não é possível, esse homem ficou tantos anos preso, ele tinha tudo para ser um revoltado, para brigar com todo mundo, para chutar o pau da barraca. Mas esse homem é fino. Olha a elegância dele. Olha a linguagem dele. Olha o conhecimento que ele tem. Quando Mandela começava a falar, os doutores, os filósofos, os psicólogos olhavam para ele e diziam assim, esse homem estava em Robben, que era o nome da ilha, ou em Harvard,
Onde ele estava? Esse homem fez doutorado na cadeia, na crise, no momento de dificuldade. E quando saiu, se tornou o presidente mais popular, mais querido, mais ovacionado de toda a África do Sul. Uau! Crises podem ser oportunidades disfarçadas. Deus quer fazer de nós algo melhor. E depois desta crise, desta pandemia, nós podemos ser muito melhores. E, inclusive, cumprir a nossa missão aqui na Terra, que é levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Moisés, o rosto dele brilhava. Todos sabiam que ele havia estado na presença de Deus. E nós? Como vamos sair desta pandemia, desta crise? Noé, que eu falei no começo, quando ele entrou na arca com a sua família e os animais, eles estavam no nível do mar. E a Bíblia diz no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 4, que quando a arca pousou no cume do Ararat. Eu já sobrevoei o Ararat. São montanhas bem altas, na Turquia. Estava no cume do Ararat, no topo da montanha, na parte mais alta. Está entendendo isso? Quando terminou a quarentena de Noé, ele podia ver o mundo de cima, com outros olhos. Outra maneira de ver. Estava pronto para recomeçar o mundo. Era o ano 601, quando Noé sai da arca. Isso representa um novo começo. Com a sua família, eles iam povoar o mundo e tornar agora o mundo uma civilização melhor. Onde você vai estar e o que vai acontecer com você depois da quarentena? Que a sua resposta, quem sabe, esteja baseada nessas histórias que a gente viu essa noite. Que Deus te abençoe, a você, a sua família. Você que é desbravador, lembra, hein? Moisés era um caminhante não, como é que ele diz em português? Um excursionista. Viveu a vida caminhando e chegou até pertinho da Terra Prometida. Você tem que chegar na Terra Prometida. Não, o mundo não acaba aqui. Isso pode ser um momento de prova, mas Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço aqui das terras andinas e peruanas para cada um de vocês. Amém? Pastor? Sim. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Jefferson, vamos fazer mais um último louvor, né? E a oração final. Ser um cristão, não passo em meio à escuridão, e não é seu pensar que não é melhor, mas olhar um Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Que através da minha vida alguém possa te ensinar, fazer com que mesmo sem palavras eu
força. Eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que Brilhante em um momento difícil, mas também em um momento de oportunidade, né? Um momento em que nós estamos aí com o tempo em nossas mãos, na verdade. Nós temos que escolher o que vamos fazer. Se vamos fazer como Nelson Mandela, aproveitar o tempo de forma intelectual, de forma a aumentar a nossa capacidade ao expandir o conhecimento, ou se vamos apenas lamentar, né? E quando terminar, possamos nos encontrar até pior do que quando nós entramos. Mas nós precisamos dar ouvidos a esse sermão e entender que a oportunidade agora é de fazer melhor, é de surgir uma igreja mais forte, uma igreja mais poderosa, mais unida e mais perseverante. Mas amanhã tem mais, viu? Amanhã nós teremos também o pastor Raimundo Gonçalves, nosso evangelista da União Sudeste Brasileira. Ele vai trazer uma mensagem especial para os nossos dias também, reavivando a esperança. Esse é o tema de amanhã. Será um culto atípico, uma novidade, né? Uma quinta-feira, às 19h30, com o pastor Raimundo Gonçalves também. Agora, nesse momento, eu gostaria de levar uma prece ao Senhor Deus, agradecendo por esses momentos, a Deus aí, para contar nossas famílias. Vamos fechar os olhos e Deus mais uma vez. Santo e poderoso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos na Tua presença, despedindo-nos deste culto online, desta live que fizemos mais uma quarta-feira, enquanto nós não podemos nos encontrar na igreja, e o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos dado condições de realizar esses cultos. Tem atraído pessoas para fazerem parte também desse momento especial, aqueles que estão pelo Zoom conosco agora, os demais que estão pelo Facebook. Nós não sabemos exatamente a dimensão do alcance desse público que está nos assistindo hoje, mas o Senhor conhece a cada um deles. E eu peço, Senhor, por favor, estende Tua mão poderosa sobre essas pessoas que estão nos ouvindo agora, as pessoas que ouviram o sermão do pastor Ivaí. Por favor, Pai, essas estão carecidas
de atenção, de cuidado espiritual. E nós, como pastores, não podemos estar lá pessoalmente nessas casas. Fazemos nossas visitas por conferências como essas. Então, por favor, Pai, supre essa carência do pessoal, para que essas pessoas possam continuar se sentindo acolhidas, abraçadas. Nós queremos ter uma igreja viva. Estamos dizendo, os templos estão fechados, mas ela está viva. Está mais viva do que nunca. Obrigado, Pai, também pelo ministério do pastor Ivaí. Obrigado pelo poder que o Senhor concede a ele, pelos talentos, pelos dons. E eu quero te pedir também que o Senhor continue multiplicando esses talentos e dons na vida dele, dando a ele mais saúde, mais longevidade, abençoando também a família dele, lá no Peru, como ele disse, bem próximo das grandes montanhas. Ele está lá para cumprir uma missão, e enquanto for necessária a presença dele lá, Pai, o Senhor, por favor, o capacite e o dê aí coragem para enfrentar qualquer desafio. No mais, despede-nos agora na tua presença, com a paz de Jesus em nossos corações, e prepara também, Pai, o culto de amanhã, com o pastor Raimundo Gonçalves, e nos dá também os agradáveis e inspiradores. Este é o nosso desejo, essa é a nossa oração, de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos, pela presença de todos vocês. Pastor Ivaí, alguma palavra final para o pastor? Quero deixar o meu abraço aí a cada um de vocês. Saudades dessa galera boa, dessa turma boa, dessa irmandade aí, nossa casa. E continue orando por nós. Nosso desafio aqui também não é pequeno, é grande. A gente tem um desafio bem diferente do Brasil, mas graças a Deus tem sido uma bênção. A gente trabalha aqui com as famílias e com os jovens bravadores, aventureiros. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem sido muito bom. Peço que lembrem de orar pelo meu filho. Eu tenho um garoto de 18 anos, ele está fazendo medicina, no 2º ano de medicina, e estuda no Paraguai, então é longe daqui, longe da gente. Está sozinho lá, dentro de casa também, e a gente fica preocupado daqui, né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Só peço que orem pela minha família e eu vou lembrar de todas as famílias de vocês também. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar, pastor. Amém. Nós é que agradecemos. Forte abraço para todos vocês, viu? Valeu. Uma boa noite. Amém. Até amanhã. Abraço, pastor. Não se esqueçam, amanhã temos esse culto especial com o pastor Raimundo Gonçalves. Crispim, vai pintar